altcoins que vão subir violentamente. Quais altcoins? Eu acredito que várias altcoins do ecossistema da rede Ethereum vão subir violentamente. Eu vou trazer algumas para vocês aí. Várias, na verdade, tá? Eu vou trazer aí alguns tokens que eu olhei graficamente, que eles estão muito bonitos para estouração de tampa. Eu vou trazer, claro, não precisam todo mundo sair comprando todos os tokens, né? E ficar torrando dinheiro com um monte de porcaria, com um monte de token, mas que fique atento, né? A possibilidade de com pouca grana você entrar em um token da rede Ethereum que vai se beneficiar com essa atualização da rede Ethereum e que pode ter um elevado valor, né? Eu acho que agora nós vamos entrar no segundo tempo, então, do nosso ciclo de alta que nós estamos vivendo no Bitcoin. Então, acho que ainda estamos no ciclo de alta. Não acredito em tendência de baixa para o Bitcoin. Pelo contrário, eu acho que o Bitcoin está mais forte do que nunca. E o Ethereum também. Kardanovski também. Então, assim, perdendo essa dominância, a gente vai ter uma forte alta nas altcoins, principalmente ligadas a esses ecossistemas do Ethereum e da Cardano que vão se beneficiar no segundo semestre, tá? Então, na Cardano, Ergo, COT, deixa eu ver o que mais, SDAO, AGX, essas são as minhas apostas aí para Kardanovski no segundo semestre, projetos ligados a Kardanovski, e também para a rede Ethereum, nós vamos ter aí várias, a Aave, a SNX e a porra toda que eu vou trazer para vocês aí, tá? Então nós temos uma possibilidade muito grande de iniciar a segunda temporada das fortes altas das altcoins, tá? Bom, vários protocolos, então, que estão ligados ao projeto da Ethereum, eles vão ter expectativa de alta, né? Então, o primeiro deles é a HNT. Agora nós vamos falar top projetos que podem subir violentamente com o Ethereum da massa, tá? Top projetos. Então vamos lá. Isso é só um jabá para eu depois poder cortar direitinho a live e setar em capítulos, né? Então agora deixa eu só salvar aqui a minha cara para depois eu conseguir rastrear rapidamente, né? Top criptomoedas que podem subir, top tokens que podem subir junto com a atualização do Ethereum e podem se beneficiar, tá? Bom, o primeiro deles é o Helium, HNT, tá? Então a HNT está com rompimento acima da média de 8, precisa sustentar aqui nos $12 para manter a estrutura de alta. Veio com forte tendência de alta aqui, volume acima da média, volume comprador acima da média do que o volume vendedor, tendência de alta, e saindo de uma acumulação longa. Isso aqui é muito positivo. Se ele mantém uma posição longa de acumulação e respeita o fundo dos $10, quanto mais próximos dos $10 você comprar, mais será o benefício aí do seu price action, tá? Se ele voltar ao topo anterior, dá para fazer uns 78% de valorização no curto espaço de tempo, caso as taxas realmente sejam mais baixas, tá? Outro protocolo, pessoal, que está com boa estrutura de alta, Aave, tá? Aave também está com uma excelente estrutura de alta. Aave protocolo é um dos protocolos mais antigos de DeFi da rede Ethereum e um dos mais confiáveis também, fazendo pivôzeira de alta, tá? Então isso aqui é um pivô de alta acima da média de 8. Parece que me vem testar aqui também. Ele está um pouco lento porque o mercado em si desacelerou. O Bitcoin deu uma desacelerada ontem. O Ethereum também deu uma pequena desacelerada ontem à noite. Mas com a média apontando para cima já pode ser o início de um movimento projetado de alta futuro. Esse é outro que eu estou de olho, tá? Fundo mais alto do que o fundo anterior, topo mais alto do que o topo anterior. E nós temos uma sequência aí, então, lógica de alta, tá? Uniswap, Unitoken, o token da maior corretora descentralizada do planeta que roda na rede Ethereum. Uma das que mais vai se beneficiar com uma baixa nas taxas e nas transações de Ethereum. Uma que mais podem se beneficiar com isso, então também está querendo fazer uma estrutura de pivô de alta.
por enquanto já rompeu, já passou, fez um topo igual ao um fundo igual ao fundo anterior, e está neste presente momento fazendo um topo idêntico ao topo anterior, porém com estrutura acima da média de 8, podendo romper agora, estourando a tampa, tá? Se ele conseguir estourar a tampa, nós podemos ter uma aceleração nessa velocidade dessa tendência de alta. Todas elas estão engatilhadas, né? Todas essas altcoins, por causa da queda da dominância do Bitcoin, também por causa do cenário que está se desenhando para o segundo semestre desse ano, nós temos aí engatilhadas possíveis retomadas de tendência de alta em breve, tá? Todas elas estão engatilhadas. A FET.ai, concorrente não, mas a versão parecida com a SDAO, tá? Então, aliás, com a SDAO não, com a GX. Ela é parecida com a GX, tá? Então, a FET.ai também é um projeto de foco em inteligência artificial também, em criação de cestas e desenvolvimento de aplicações descentralizadas para que possam criar fundos de investimento com integração com inteligência artificial para manter a posição de vários fundos aí, de vários investimentos em criptos para qualquer investidor, totalmente de forma descentralizada. Um dos protocolos mais interessantes também, concorrente direto aí da AGX, que na minha opinião é a dominante nesse mercado de inteligência artificial, mas que também tem uma boa estrutura de alta acima da média de 8, com pivôzeira de alta se formado aqui, ó. Então nós temos um pivô de alta formado aqui, pronto para a estouração de tampa, tá, pessoal? Então eles até podem recuar, cair de valor aqui, vir para metade dessa região, testar o topo anterior aqui, voltar a subir, e aí o segundo semestre pode ser que seja também uma das altcoins que pode ter a estrutura de alta que a gente precisa para ver uma alta infinita, né? Acabou de romper uma linha de tendência de baixa aqui. Quando acontece o rompimento da linha de tendência de baixa, o mercado geralmente tende a subir um pouco, lateralizar, ficar costurando a média de 8 por alguns dias e semanas e depois iniciar a verdadeira alta infinita, né? Então a gente tem, você tem que prestar atenção nesse tipo de comportamento, né? Olha só o longo prazo dela. Ela tem fundo e topo mais alto, né, do que o anterior. Fundo e topo mais alto do que o anterior. Agora ela fez novo fundo. Agora o normal é o seguinte. Lembra do que eu comentei com vocês, né? O que eu gosto de enxergar depois que rompe a média de 8? Não é vir ter uma alta violenta, mas sim fazer o quê? Triângulo simétrico. Então, geralmente, ele surge em triângulo simétrico, costurando a média de 8 ou acima da média de 8 e depois faz a excelente estrutura de alta, que é a demanda crescente. Então, a minha expectativa é o que agora, né? A minha expectativa não é vir rompendo alta. É possível fazer uma alta violenta assim? É possível, mas é um pouco mais improvável, tá? Por quê? Porque depende do Ethereum. Se o Ethereum for bem sucedido ali, a atualização, a gente pode ter aquela estrutura de alta. Caso contrário, a gente teria acumulação agora, a partir desse ponto, lateralização a partir desse preço aqui. A região de acumulação é o quê? Hora de comprar. E aí sim, depois que ele fizer o primeiro pivô de alta acima da média de 8, né? Que aqui foi um pivô de alta abaixo da média de 8, que atravessou a média de 8, mas o ideal é você ver essa estrutura aqui acima da média de 8. Então, o que acontece? Eu gosto de ver, por exemplo, o preço fazer um movimento lateral primeiro. Depois desse movimento lateral, a média de 8, então, ela evolui, né? Deixa eu até colocar com a mesma cor aqui. Vou colocar com a mesma cor. Ó, vem evoluindo a média de 8, né? O que eu gosto de enxergar, então, para ficar muito bem posicionado nos ativos, com muito mais segurança ainda, é justamente ver essa estrutura de pivô de alta acima da média de 8, tá? Então, eu quero ver esse pivô. Isso aqui é um pivô de alta, tá? Isso aqui é um pivô de alta, ó. Fundo, topo, fundo mais alto, topo mais alto. Então, eu quero ver isso aqui em cima, né? Aqui atravessando a média de 8. Eu quero ver ela aqui em cima. Vendo isso aqui em cima, meu Deus, aí é só correr para o abraço, né? É fazer gol, correr para o abraço e acabou, tá? Então, nós temos a FET.ai também, que também, e a também com boa possibilidade de alta. Todas elas querendo, então, entrar no período de acumulação acima da média de 8, tá? A mesma coisa o nosso querido Bitcoin. Bitcoin da massa, mesma coisa, tá? Bitcoin rompe o topo anterior,
aqui, e fez um fundo mais alto do que o fundo anterior. Tá? Então, nós temos o fundo maior aqui, nessa região. Fizemos fundo mais alto, rompimento da média de 8. Agora, o normal é o quê? Lateralizar, acumular lateralmente durante esse mês e estouração de tampa lá na frente. O que acontece com as altcoins quando o Bitcoin lateraliza? Quando o Bitcoin acumula lateralmente aqui, o que acontece? As altcoins sobem, a dominância cai, e aí a gente tem um período interessante para comprar algumas altcoins. Então, se o Bitcoin acumular nessa região que é o meu price action, ótimo, né? A gente vai ter a possibilidade de estocar altcoins.